Vamos orar. Essa canção é uma declaração da força do Senhor. É uma declaração de quem é o nosso Deus. E às vezes nós estamos no meio da tempestade e estamos com medo, e estamos reclamando, e estamos com tantos sentimentos, né? Normal, natural. Mas nos esquecemos que o Senhor habita no meio da tempestade. Ele vai conosco até lá. E Ele é um Deus poderoso para dizer à tempestade: cesse, vá embora. Eu gostaria de fazer uma oração a respeito disso. Que você possa estender as suas mãos, se você não está passando pela tempestade, mas talvez alguém esteja. E se você não conhece ninguém que esteja, ore pela tua casa, pela tua igreja, para que o Senhor seja poderoso, valente, e como um trovão, Ele rompa toda a potestade do maligno, todas as obras do inferno. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos apresentamos a Ti, Senhor. E como essa canção, Pai, que declara que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus grandioso, é um Deus que está no meio da tempestade, é um Deus que para, Pai. Assim como o Senhor entrou lá naquela noite com os discípulos, Senhor, e declarou que a tempestade cessasse, meu Deus. Que assim seja sobre as nossas vidas, Senhor. Que assim seja sobre as casas que aqui estão, Senhor. Que assim seja sobre as vidas, Pai. Sobre aquelas pessoas que estão sendo apresentadas a Ti agora, Pai. Que assim seja sobre essa igreja, Jesus. Sobre este lugar, Pai. Que todo trovão, que todo ruído maligno que tem se levantado, nós declaramos falência em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor se levante, Pai, como o forte, como o valente e poderoso, como o Senhor da guerra, mas o Senhor da paz, o Senhor que destrói, mas o Senhor que constrói coisas grandes, Pai. Nós Te adoramos, nós declaramos a Tua grandeza, Pai. Nós declaramos, Senhor, a Tua mão forte, a Tua mão, Senhor, que destrói as obras do inferno, Senhor. Elas não vão prevalecer sobre nós, elas não vão prevalecer sobre essa igreja, elas não vão se prevalecer sobre este lugar, sobre, Senhor, aquilo que o Senhor tem determinado sobre nós, em nome de Jesus, Pai, porque Tu és um Deus forte, Tu és um Deus, Pai, que está sobre nós, Pai, e nós temos declarado neste lugar, Senhor, as Tuas grandezas, Senhor, o Teu amor, Pai, e que este poder, Senhor, seja forte, seja grandioso, que todos vejam, Pai, que brilhe como a luz forte, que de longe se enxergue a Tua luz, Senhor, que de longe se enxergue, Senhor, as Tuas grandezas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar isso, Pai, que o Teu nome é grande, Jesus, que o Teu nome não muda, Senhor, o Teu nome não muda, Jesus. O Teu nome não muda, Pai. O Teu nome não muda, Pai. O Senhor não muda. O Senhor não muda, Pai. Não importa as circunstâncias, o Senhor prevalece. O Senhor é um Deus poderoso. Teu nome é poderoso, Jesus. Teu nome é poderoso, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Vamos declarar isso. Vamos declarar isso. Que venha aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és na tempestade.
estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu nome acima está, teu nome imutável é. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos nessa manhã, Pai. Nós confiamos em Ti, Jesus. Aleluia. Pode se sentar, meu querido. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. As coisas podem mudar, as situações ruins acontecem, mas nosso Deus é imutável. E nós temos que declarar isso todos os dias na nossa vida, todos os dias na nossa igreja, todos os dias sobre tudo que fizemos. Nosso Deus é imutável, amém? Quero compartilhar com vocês um texto que o Senhor falou comigo hoje cedo. Está lá em Lucas capítulo 21, verso 1. É a oferta da viúva. História que a gente conta muito para as crianças, né? Das moedinhas. E Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E então Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Bom, eu não quero aqui inventar deixa eu pegar o meu auxiliar técnico aqui. Meu auxiliar técnico. Está aqui o meu auxiliar técnico. Eu nem sei onde está o auxiliar técnico. Está aqui no meu pescoço. Eu não quero inventar aqui nenhuma teologia nova, né? Porque às vezes a gente lê essa palavra e a gente acha que a gente tem que dar tudo, né? E não é isso que a palavra está dizendo. Não é que nós temos que dar tudo que temos. Não diz isso a Bíblia. A Bíblia também não está dizendo que depois que ela deu tudo, que tudo deu certo. A Bíblia também não diz. Aliás, a Bíblia não conta mais nada dessa história. Não está dizendo que ela entregou tudo e aí tudo foi bem, as coisas prosperaram, ela ficou rica. A Bíblia também não diz nada disso. A Bíblia só diz que aquela mulher deu tudo o que tinha. E existiam outras pessoas que tinham muito dinheiro, que davam boas ofertas, mas o Senhor não estava se agradando daquilo, porque eles estavam dando o que sobrava. E o Senhor Jesus me falou algo muito, muito simples aqui sobre essa palavra. Porque o que aquela mulher estava fazendo não era dar apenas tudo que ela tinha. Porque talvez ela não tivesse o que comer depois. Talvez ela não tivesse como pagar as contas depois. Mas por um ato de fé, ela fez aquilo. Por um ato de fé, ela entregou aquilo que estava ali nas suas mãos, aquela pequena oferta, que eram 2 moedas. E o que eu aprendo com essa lição é uma coisa bastante simples, é a confiança total. É a confiança total de que o Senhor vai fazer por mim o que Ele desejar. É a confiança total de que Deus é um Deus maravilhoso, não importa o meu dia de amanhã. É a confiança de que o Senhor vai trazer a provisão, a graça, e eu vou confiar completamente nele. Nós não podemos inventar aqui uma teologia nova. Olha, entrega tudo, viu, Cristiane? Tudo. Todos os seus bens, seus recursos, que Deus vai te prosperar. Não é isso que está falando a Bíblia. A Bíblia conta de situações diferentes. E que essa mulher me ensina que é preciso que eu confie em Deus. Quer eu dê grandes ofertas, quer eu dê pouca oferta, quer eu não dê nada, porque às vezes eu não tenho o que dar, mas eu tenho que confiar em Deus plenamente. A confiança é total. O valor da oferta não importa, mas a minha confiança ela deve ser total num Deus que faz todas as coisas acontecer. Amém? Então, que nós possamos hoje e sempre confiar em Deus de uma forma plena, total, íntegra. Senhor, aqui está. Eu vi uma passagem sobre Caim e Abel esses dias, e como Deus
não aceitou aquilo que Caim fez, e Abel Deus aceitou, né? Às vezes a gente não entende essas coisas, mas está no coração, não está no valor monetário. Eu estou dando aqui 200 milhões de dólares para a casa do Senhor, mas por que será que eu estou dando isso? Qual é a minha motivação em fazer isso? Será que a minha motivação é para que eu seja engrandecida? Perdi a bênção do Senhor. Mas se eu der os mesmos 200 milhões de dólares e de repente eu nem me identificar, e de repente eu nem quiser, né, saber, que as pessoas saibam, mas que aquilo seja com o meu coração, sabendo que a obra do Senhor vai próspera, então o Senhor vai se agradar. Né? Qual é a motivação do seu coração? Ou serão 2 moedas, ou será uma notinha de R$2, ou às vezes eu não tenho, mas eu entrego ali para o Senhor. Pai, eu confio que o Senhor vai me prosperar. Né? Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia não dizimam mais. Elas não dizimam mais. Isso para mim mostra um fator. Não confio nas mãos do Senhor. Não confio. Confio no meu braço forte. Por isso que eu não dou. Que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas e possam restaurar a confiança nelas. Que a gente confie em Deus plenamente. Amém? Vamos orar. Se você fez a sua oferta na semana, você vem aqui também receber oração, mas feche seus olhos. Pai, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos. Na Tua presença, nós nos apresentamos, Deus, sabendo que Tu és um Deus maravilhoso, que Tu és um Deus grandioso, como cantamos aqui, Pai. Pai, tudo é Teu. Inclusive os nossos recursos, Pai, eles não são nossos. O Senhor tem confiado a nós, Pai, para que possamos trabalhar, sustentar nossa casa, cuidar dos nossos filhos, do nosso futuro, mas Ele vem das Suas mãos, Pai. Que nosso coração esteja na Tua confiança todos os dias da nossa vida, Pai. Quer tenha sol, quer tenha chuva, é o Senhor que prospera as nossas vidas, Pai. E que a Tua bênção esteja sobre nós, Pai. Que não falte nada na casa dos Teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Pode deixar a musiquinha. É bom música. Bom, eu queria deixar alguns avisos com os irmãos. Nós estamos aí nos aproximando do nosso retiro, né? Nosso retiro de família. Creio que vai ser um tempo precioso.
Se você ainda tem vontade de ir, fala com a gente, viu, Roseli? Fala com a gente. Vamos ver o que a gente faz, vamos ver. Né? Mas ore por isso. De repente você não está dentro desse projeto, mas ore para que o Senhor abençoe. Esse não é um tempo de lazer simplesmente, mas é um tempo onde a gente quer restaurar muitas coisas dentro dos lares, das famílias, amém? Então é importante que você ore pelo retiro de família, ore para que as pessoas sejam abençoadas. Existe algo muito precioso que Deus está nos conduzindo. Existem pessoas que estão indo que ou estão desviadas ou que ainda não conhecem a Cristo. Então esse é um bom momento para que a gente apresente Jesus para essas pessoas, para que a gente seja luz, seja sal para essas pessoas. Então ore mesmo. Isso não é vamos sair em passeio, uhul. Não, o passeio vai existir, né? Mas o principal é que as famílias sejam abençoadas, amém? No dia 26/10, nós vamos ter aí uma atividade dos nossos jovens, às 18 horas. Então, reserva. É só para os jovens? Cadê o Márcio? Está aqui. Posso vir? Você está artista, hein? Tivemos um probleminha técnico hoje, nossos irmãos estão ali. É isso. Bom, alguém já se deparou com essa frase na sua vida? E se? Quantas vezes você disse e se na sua vida? E se fosse assim? E se fosse acolá? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre e se no dia 26/10 com os nossos jovens, todos estão convidados. Eu só tenho um pedido para que você possa nos ajudar essa semana. Que você possa pegar o seu celular, computador e bombardear as redes sociais com essa imagem. Tem um videozinho que a gente montou especificamente para o Instagram. A gente vai colocar no grupo de membros. Em 2 cliques você divulga isso nas redes sociais. A gente quer trazer o máximo de pessoas para ouvir essa palavra. Se você assistiu o filme A Forja, entraremos um pouco nessa questão também do e se, sobre propósito da sua vida. Como tem sido o seu amanhã? Já se pensou nisso? Pensou na sua vida como um planejamento pessoal, na sua vida com Deus, na sua família? O e se muitas vezes é uma barreira para que você consiga ter uma alternativa. Sem spoilers, mas venha, vai ser legal, vai ter uma dinâmica aqui bastante interessante, vamos envolver toda a igreja, e aí não sei se vai ter comes, mas provavelmente sim, e é isso. Participem conosco, dia 26/10, Jesus já está aqui e estaremos com Ele, amém. Amém, Jesus. Depois compartilha para a gente pôr nas redes da igreja também, para que a gente possa divulgar. Às vezes a gente não dá valor para as pequenas coisas. A gente arruma a festa, a gente arruma a casa, a gente arruma não sei o que lá, e não vem para as coisas que a igreja proporciona. É dia de você separar esse dia e vir para a casa de Deus. Amém? É dia de você vir ter comunhão com os teus irmãos, vir aprender, vir ver o que o Senhor está fazendo, porque Deus está fazendo coisas no nosso meio. Amém? E no dia 2/11, a gente já está avisando, às 10h30 nós estamos reunindo aqui com as mulheres, amém? A gente está aí, já localizou, contratou uma professora para nos ajudar. Ela vai fazer uma aula de zumba com a gente. Eu não sei o que vai acontecer nesse dia. Eu não sei se a gente vai ficar travada aqui, mas as jovens também estão convidadas para vir participar com a gente, amém? Então, Ana, a Bia, a Gabi, a Júlia, está todo mundo convidado, além das mulheres que já estão sabendo, para que a gente venha participar, vai ser algo divertido. Amém? E é isso. Recados dados, o irmão João vai trazer a palavra para nós hoje, amém? Tá bom, mas pode deixar eles aqui. Obrigado, pastora. Obrigado pela oportunidade, a pastora Rosane, o pastor Emílio. Hoje nós vamos conversar um pouco, falar sobre as realidades. E eu gostaria de orar neste momento para a gente começar o nosso diálogo a respeito das realidades natural e espiritual. Querido Deus e Pai,
nesta manhã, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, reunidos, ó Deus, no nome, Senhor, que é sobre todos os nomes, ó Pai. No nome, ó Deus, que criou todas as coisas, que criou os céus, criou a terra. Ó Deus, soprou no homem, soprou, ó Deus, em um boneco feito de barro, Pai. Soprou o fôlego de vida, demonstrando, ó Pai, o quão poderoso o Senhor é. Ó Deus, e nós não podemos negligenciar, Senhor, o teu grande poder, o teu grande amor, Pai, que o Senhor tem para com os homens, que o Senhor tem para com as mulheres, que o Senhor tem para com as crianças, ó Senhor. Ó meu Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, muito obrigado, Deus, por esta manhã, meu Deus. Muito obrigado por este momento. E eu tenho certeza, ó Pai, que esses que aqui estão, Pai, vão sair daqui, ó Deus, cheio da Tua presença, Pai. Vão sair daqui, ó Deus, abençoados, porque a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para fazer, ó Deus, infinitamente mais do que o que pensamos ou pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Nós estamos aqui, o pastor Emílio tem falado das portas abertas, a mentalidade das portas. E nós vamos falar sobre algumas realidades, sobre estar no caminho, estar na porta, passar pela porta. E no versículo 7 de Mateus, versículo 13, diz o seguinte: entrem pela porta. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertada o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Nós percebemos aqui que a palavra de Deus está nos mostrando uma realidade espiritual, uma realidade física, uma realidade natural. Nós percebemos aqui que para se entrar na porta, quando você entra por essa porta, e essa porta é Jesus, você tem um caminho a percorrer, você tem um caminho a seguir. E quando você entra por esta porta, você tem um caminho a seguir, o caminho do aprendizado, o caminho de você ser ensinado, o caminho de você estar sendo treinado com a palavra de Deus, o caminho onde você tem que trilhar. E neste caminho, este caminho te leva para um alvo. E qual é este alvo final? Esse alvo final é quando nós vamos estar chegando ao trono de Deus. Quando partimos desta vida para o outro, aí nós vamos ter a nossa chegada final, o nosso alvo final. O nosso alvo é a salvação, o nosso alvo é estar diante de Deus. E este caminho, ele nos leva, ou a gente escolhe o caminho estreito, o caminho que muitas vezes vem com as dificuldades, o caminho que muitas vezes tem os empecilhos que muitas vezes querem nos tirar da presença de Deus. Esse caminho pode nos levar para Deus ou pode nos levar para o inferno. A palavra diz que estreita é o caminho, apertado é a porta. O caminho
largo é aquele que te oferece várias oportunidades para você se desviar da vontade de Deus, para você sair do caminho de Deus. Essas oportunidades, essas portas que o mundo abre para nós, elas são grandiosas, elas são imensas, mas a porta que nos leva, que nós entramos, é uma porta apertada. O caminho é um caminho justo, porque Deus é um Deus de justiça. Nós não devemos ceder a essas pressões do mundo, onde mostra que, olha, você faz deste jeitinho aqui, você faz desta maneira ali, porque você sabe, ninguém está vendo. Este é o caminho que o mundo oferece, é o caminho da facilidade, é o caminho onde você pode, olha, ali, olha, eu sei que você está passando por uma dificuldade, emenda, não é você que faz o fechamento do caixa da empresa? Não é você que faz? Pega um pouquinho aí. Ou aquele cliente que vai lá, pede algo a mais para o cliente, ou cobra pouco a mais, e você, a diferença você põe no seu bolso. Esse é o caminho que o mundo faz, que está proposto para as pessoas que não querem seguir o caminho estreito, não querem seguir o caminho, não querem passar pela porta estreita. E nós vemos que Deus, Ele quer abrir os nossos olhos, quer mostrar para nós estas realidades, não só espiritual, como também no mundo físico. Em Marcos 8, do 22 ao 26, a Bíblia mostra um relato. A Bíblia não mostra um relato de um homem que diz o seguinte, Marcos 8, 22 ao 26, ok. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhes nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: viu alguma coisa? Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu todos claramente. Meus queridos, aqui a realidade de um cego que tinha as suas dificuldades, que tinha as suas limitações por ser um deficiente. Mas Jesus, ele abriu os olhos daquele cego. E muitas vezes nós que vivemos estamos também, talvez como esses cegos espiritualmente. Vemos as coisas naturais, mas não enxergamos as coisas espirituais. E Jesus quer nos abrir os nossos olhos espirituais. Jesus quer abrir os meus olhos espiritual. Ele quer abrir também os seus olhos espirituais. Uma outra realidade também foi o que Deus também alertou Caim, como a pastora citou alguns minutos atrás. Caim e Abel. 2 personagens. Um tinha o seu coração fiel a Deus. Não caminhava o caminho largo, o caminho da ingratidão, o caminho da não observância da palavra. Ele fez o que não era para ser feito. Caim escolheu o caminho correto.
Aliás, Abel escolheu o caminho correto. E Deus o abençoou. Em contrapartida, o seu irmão ficou com ciúme, ficou com raiva, ficou irado. E Deus falou, alertou para Caim. O que me chamou a atenção aqui é que Deus alertou Caim, abriu os olhos de Caim. Caim, por que você está furioso? O teu rosto está transtornado. Por quê? Deus está sempre nos alertando, cuidado com o caminho. Está nos mostrando as realidades. Cuidado com o caminho onde você está caminhando. Cuidado com a porta a qual você está entrando. Preste atenção. Perceba se esta porta é a ideal para você. E Deus falou para Caim: Caim, cuidado. Tome cuidado. Isso está, meus queridos, em Gênesis 4:6. Porque transtornou o seu rosto. Se você, e Deus fala para Caim, olha, se você fizer o bem, não será aceito. Se você andar nos meus caminhos, Deus fala para você, nesta manhã, você que não compareceu, está lá dormindo, você que tem se distanciado de Deus, veja o que a palavra de Deus fala para você nesta manhã. Qual é o caminho que você está seguindo? Qual é a porta que você está passando? Cuidado! Se você fizer o bem, Deus vai te abençoar. Se você estiver fazendo a coisa correta, Deus vai estar contigo. Deus está contigo nos teus projetos, quando eles são regados pela verdade, quando eles são regados através da palavra de Deus, quando você coloca isso diante de Deus, dizer, Deus, esta é a palavra que eu tenho buscado em Ti, esta é a verdade, este é o caminho, Senhor, correto que eu tenho buscado. E tenha certeza que Deus vai nos abençoar, como Ele fez com Abel. Por quê? Deus fala para Caim: saiba que o pecado ameaça, e a porta, ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo. Olha, Deus está falando, olha, cuidado com o caminho que você está trilhando na sua vida. Deus está te avisando. Cuidado com esse caminho, esta palavra profética para você nesta manhã. Cuidado com o caminho que você está trilhando. Mas você deve conquistá-lo. Ele te deseja conquistá-lo. Deus falou para Caim: este caminho que você está trilhando, te deseja conquistá-lo. Mas você deve fazer o quê? Você deve se opor, você deve dominá-lo. É você que tem a palavra final, dizer, não, isto eu não quero, isto não pode fazer mais parte da minha vida. Eu não quero este caminho. A minha realidade é outra, a minha realidade é Deus na minha vida, a minha realidade é eu estar diante de Deus. É você buscar. Deus está mostrando realidade o tempo todo para nós. A decisão é nossa. A decisão era Caim aceitar e dominar o mal, não ser dominado pelo mal. Lá em 2 Reis, capítulo 6, nos mostra uma outra realidade. Diz o seguinte: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo disse: ai, meu senhor, que faremos? Que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são
os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou, Eliseu disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Mantenha o texto, mantenha, por favor. Meus queridos, aqui estava uma realidade. O exército da Síria estava em um período de guerra com Israel. E eles traçavam os planos para atacar Israel, armar as suas trincheiras, dizer: não, nós vamos atacar Israel vamos para aquele fronte ali, porque eles vão passar ali. É caminho do povo, é caminho, nós vamos capturar eles. Mas, diante dessa situação, ali em Israel, tinha alguém que se colocava na brecha diante de Israel. Deus convida você, Deus convida a nós para nos colocarmos na brecha em favor do povo de Deus, em favor dos nossos irmãos. Olhe para essas cadeiras. Será que Deus está contente com isso? Domingo é um dia que você tem que separar. Se você não tem nada, se é algo que você não consegue resolver, você tem que abrir mão disso, tudo bem. Mas se você ficar trocando Deus para assistir algo, isso não vem. Isso não é se colocar na brecha. Coloque-se na brecha para esses que talvez estão frios espiritualmente. Coloque-se na brecha por eles. E Eliseu, ele estava atento a tudo que acontecia. Eliseu, ele falava, ele estava tão conectado com Deus, porque ele bebeu de uma fonte chamada Deus. Para entender um pouco de Eliseu, fui lá atrás, voltei, e comecei a estudar sobre a vida de Elias, quando Eliseu foi chamado para ser o assessor, para auxiliar Elias. E que impressionante como este homem, ele estava ali cheio de Deus, porque o seu mestre, aquele que o ensinava, aquele que o discipulava, era um homem cheio de fé, era um homem cheio da virtude de Deus, era um homem que falava: aconteça isso, e isso vai acontecer. Todo mundo tinha medo dos profetas, porque os profetas eram homens que recebiam de Deus. Eu ouvi uma expressão do Hernando Dias Lopes, há uns 2, 3 anos atrás, que isso me marcou. Ele falava a diferença de um profeta para um sacerdote. O sacerdote leva as demandas do povo para Deus, mas o profeta recebe de Deus para transmitir para o povo. Ele recebe o conselho de Deus para dizer: não, faça isso, faça isso. E quando Deus falava para o profeta, que o profeta ia até aquela pessoa, ia até aquele rei, ia até aquele governante e dizia: faça isso, se você não fizer, vai acontecer, você vai perder ou você vai ganhar. Dependendo da obediência daquele rei, dependendo da obediência daquele povo, ou o povo era abençoado, ou o povo era derrotado. E Eliseu estava ali conectado com Deus. E ele
falava: olha, rei. Avisava o rei de Israel: não passe por tal caminho, porque o exército da Síria vai pegar vocês lá. Eles armaram lá, eles estão lá para catar vocês. Não vá. Ele mandava mensagem para o rei. Ele estava lá numa cidade chamada Dotã. Ele falava: olha, vão lá, avise o rei. Ele era um mensageiro de Deus na terra para instruir o homem, para orientar o rei de Israel, para dizer: olha, não faça isso. Mostrando para ele uma realidade que estava acontecendo. E o rei ficou furioso, ao ponto dele fazer uma reunião com seus conselheiros e falar: olha, tem alguém aqui do meu exército, tem alguém aqui do meu conselho de governo que está entregando todos os meus planos. Como? Como que eles estão entregando o meu plano? Como que eles sabem daquilo que eu planejei? E aqueles conselheiros falam para o seu rei lá, para o seu chefe: olha, não é ninguém de nós, não somos nós. Mas nós sabemos quem é esta pessoa. Esta pessoa não é aqui, não está entre nós. Essa pessoa é lá de Israel. Esta pessoa se chama o profeta Eliseu, o homem de Deus. Ora, rei, para que você saiba, este homem, ele sabe até o que você fala no seu quarto. Ele sabe até o que você fala no oculto, até o que você está imaginando. Ele sabe. Mas por quê? Aí eu fiquei pensando, a gente para pensar: mas por quê? Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eliseu era um homem de Deus. Em Jeremias 33, diz o seguinte: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não sabe. Eliseu, ele clamava e ele sabia aquilo que estava escondido. Ele sabia os planos dos homens. E Deus revelava. Aí aquele rei pensou: não, nós vamos mudar isso aí, vamos mudar essa história. Que história é essa que esse cara aí fica conhecendo todos os meus planos? Vamos catar ele, vamos pegar ele. Nós temos um exército forte. Vamos catar esse camarada aí, ó. Esse camarada aí não pode saber dos meus segredos. E cerca a cidade. À noite, eu não sei se vocês já perceberam que a maioria das guerras, os ataques, são tudo noturno. Para pegar o povo desprevenido. Desde aquela época. À noite, quando foi de manhã, acorda o Geazi, servo do Eliseu, e olha: meu senhor desesperado, o medo tomou conta de Geazi. O medo tomou conta de Geazi. Meu senhor, a cidade está cercada, tem homens que tudo quanto é lado, cavalos de guerra e tal. E aí, chega Eliseu: calma, Geazi. Eliseu ora: Senhor, abre os olhos. Abre os olhos do meu servo. Abre os olhos para que ele veja quem tu és. Abre os olhos dele para que ele veja quem tu és. E Eliseu orou. E Deus abriu os olhos de Geazi. E o que Geazi viu? Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Veja que realidade tremenda de Deus.
nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ter essa sensibilidade de buscar a Deus e discernir o mundo espiritual. Quando as coisas não estão acontecendo da forma correta, temos que orar para quebrar essas amarras espirituais. Nós precisamos orar para quebrar isso, que a revelação de Deus venha, assim como Deus o revelou para Geazi, através da oração de quem estava conectado com Deus. E algo interessante que nesse texto nos mostra é que aquele rei, os caras vieram. Deus não é. Veja, o que Eliseu não orou para que Deus expulsasse aqueles inimigos. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter feito isso. Mas ele não fez. A oração dele foi o contrário disso. E aquele exército de manhã, o rei da Síria, é agora que nós cataremos aquele cara. É agora que nós vamos catar esse profeta. É agora que ele está nas nossas mãos agora. E desce. Aí quando chegam até Eliseu, Eliseu orou: Senhor, cega esses caras, cega esse exército. A palavra de um homem de Deus tem poder. Quando ele fala pelo Espírito Santo de Deus, quando ele é dirigido, guiado pelo Espírito, a palavra tem poder e a palavra não volta vazia. E Eliseu orou, falou: Deus, fere esses soldados. E quando os soldados chegaram até Eliseu, e como desceram, a eles orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eles chegaram até Eliseu. Nós estamos procurando. Ele falou: olha, vocês estão procurando o homem errado. Vocês estão na cidade errada. Venha que eu vou conduzir vocês até a pessoa certa. Eliseu conduziu os inimigos. Entregou os inimigos de bandeja na mão do rei. Quando ele chegou, que apresentou lá o rei de Israel, ele orou: Senhor, abra os olhos deles para que eles vejam onde que eles estão. Para que eles vejam com quem eles estão mexendo. Com quem eles estão mexendo? Estão mexendo com os filhos dos Deus vivos, com aqueles que é o protegido de Deus. Você que é protegido de Deus, clame ao Senhor para que nada de mal, quando você clama, o diabo foge de você. Aqueles pensamentos ruins fogem de você. Os ataques do inferno fogem de você, porque você é um protegido do Senhor. E ele fala para o rei: olha, alimente eles, eu não quero que você os mate. Para mostrar que Deus é Deus. Ele poderia ter tomado outra decisão, dizer: não, pode matar. Eles vieram para me destruir, mas não, eles vão conhecer quem é o Deus de Israel. Eles vão conhecer que o Deus que nós servimos é um Deus que protege, que mostra o segredo dos homens e que conhece o segredo dos homens. Deus conhece o meu íntimo, conhece o que estou pensando. Ele sabe tudo. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe de todas as coisas que ocorrem no nosso interior, na nossa mente. Eu me lembro que, logo quando eu me converti, tinha um homem, pastor, já era bem idoso, solteiro, nunca casou, mas era um homem de Deus. Era um homem que as pessoas tinham medo de pedir que ele orasse, porque Deus muitas vezes revelava uma coisa para ele. Lógico que Deus não ia revelar pecado, coisas, mas revelava coisas que muitas vezes a pessoa estava pensando, dizer: olha, você não pode fazer isso. Você não pode seguir por este caminho. Você está pensando em fazer isso, não faça isso. Ele era um homem que andava com Deus.
E muitas pessoas. Eu lembro que ele é pastor hoje, já até está até se aposentando. Ele estava com uma enfermidade. E esse pastor colocou as mãos sobre ele. Ele foi curado na hora. Porque esse homem, ele andava com Deus. É um homem que estava conectado com Deus, que tinha discernimento espiritual. E a nossa vida temos que seguir assim, irmãos, buscando a Deus, tendo Deus como o nosso guia, como o nosso único, onde nós nos conectamos com Ele. Quando abrimos nosso coração, à medida em que você passou por esta porta, que a porta é Cristo, você está sendo ensinado, você está sendo treinado para seguir cada dia vez mais, para estar mais perto cada vez mais, para ir naquele rio que Ezequiel fala, em Ezequiel 47, você nada 500 metros, você nada mais 500, você nada aí até onde a água não alcança mais. Então você tem que atravessar de nada. Esse tem que ser o meu desejo, esse tem que ser o seu desejo de estar mais profundamente mergulhado na presença do Espírito Santo de Deus. É andar. Algo que me chama muita atenção é quando Eliseu ia seguindo Elias, ia seguindo o seu discipulador. Que aqueles seus colegas de escolas de profetas falavam: você sabe que vai acontecer com teu mestre? Eu falei: sei, mas não quero que fale nisso. Eu não quero tirar o meu foco. O meu foco é receber mais de Deus, é receber mais do que o que Elias recebeu. Você tem sede de Deus? Qual é o nível da sua sede? Qual é o nível da sua vontade de buscar a Deus? É maravilhoso, meus queridos, se você não tem tido essas experiências com Deus. É hora de você fazer uma reflexão. Como que eu estou seguindo? Será que eu estou tendo esta graça? Será que eu estou recebendo de Deus? Será que o meu coração vibra com a presença de Deus? Será que o meu coração está sendo quebrantado? O apóstolo Paulo fala que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Algo que eu fiquei pensando que Eliseu, quando Elias falou: olha, fica aqui, que eu vou atravessar o rio. Fique aqui. Eliseu falou: não, eu não vou ficar aqui. Ele não mediu as consequências, porque Elias ia atravessar o rio. Ele falou: poxa vida, Elias é um homem poderoso. O que ele faz, Deus realiza. O que ele pede, Deus faz. E como que eu vou voltar? Eu vou passar, ele vai feriu as águas do rio, como que eu vou voltar? Ele não se preocupou com isso. Se o meu mestre fez isso, se ele era cheio do Espírito Santo de Deus, se ele era cheio de Deus, eu vou seguir os passos que ele fez. E ele seguiu, passou o rio, Elias feriu as águas do rio, as águas se abriram. Ele passou, e para voltar, o que ele fez? Não, eu vou na fé de Elias. Eu vou na fé de Elias. Ele pegou aquela capa
e feriu as águas, e as águas se abriram e ele passou. Deus nos mostra a realidade natural e espiritual. Devemos buscar em Deus, buscar em oração e conhecer as verdades espirituais do nosso dia a dia. Deus nos mostra. Vejamos o que o apóstolo Paulo fala na carta em 1 Coríntios 10, capítulo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, do 10 ao 16. O meu Deus revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Quem conhece? O nosso Espírito somos nós mesmos. E o Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus, conhece o coração de Deus, conhece o íntimo de Deus. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Eliseu recebia o Espírito procedente de Deus. Não era o Espírito natural de Elias, mas era o Espírito procedente de Deus. Por isso que ele conhecia, por isso que Deus trazia a revelação daquilo que o rei da Síria estava planejando. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Deus não vai mostrar verdades espirituais para mim se eu não busco ser uma pessoa que esteja conectada com Deus, que ande na verdade. As verdades espirituais são reveladas a homens espirituais e mulheres espirituais que buscam essas verdades diante de Deus, que estão conectados com Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, essas pessoas elas não vão entender, pois para elas são loucuras. Para elas são loucuras. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Isso para um homem natural, entender porque Deus cura, porque Deus revela, é difícil. Mas para nós que conhecemos a Deus, sabemos que ela se discerne espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas essas coisas. Nós entendemos tudo isso, porque nós servimos a um Deus que nos enche de graça e que nos enche de sabedoria. Como está o seu nível de discernimento espiritual? Muitas vezes estamos sendo atacados espiritualmente e muitas vezes não estamos entendendo porque isso está acontecendo, porque isso acontece e ficamos sem saber, muitas vezes, que rumo tomar, o que fazer. Isso acontece quando, você quer ver um exemplo?
quando você perde a vontade de vir à igreja, você não tem mais o desejo de estar, de congregar junto com os irmãos. Você sente, não tem ânimo para vir à igreja, perdeu a vontade, perdeu a falta de ânimo, perdeu o ânimo de ler a Bíblia, perdeu o ânimo de orar. Isso pode ser ataques. O diabo vem, joga na nossa mente, joga no nosso, desce para o nosso interior, e a gente começa a beber dessas coisas. E aí a gente começa a ir por caminhos diferentes. A gente começa a achar que tudo é normal, não vou nada, perde aquela vontade, perde aquela força, perde aquela motivação. Quando você se encontrar assim, pode saber que você está sobre ataque do inimigo. Não é normal. Você, todas as vezes que quer ir à igreja, todas as vezes que você quer estar conectado com Deus, você não consegue. Há uma força, há um peso. Você está sob ataque do inimigo. É hora de você reagir e dizer: olha, isto não me pertence, isso não faz parte da minha vida. E você orar e repreender tudo isso. Outras coisas também é quando enfermidades constantes. Você está saudável, aí você fica enfermo. Você vai ao médico, toma um medicamento, melhorou. Daqui a uma semana você volta tudo de novo. Não sarou. Aí acontecem outras coisas, uma série de coisas de enfermidade. Puxa vida. Ora a Deus. Diz: Deus, está acontecendo coisas que está fugindo do controle. Está acontecendo coisa, é hora de discernir o mundo espiritual. Está acontecendo coisas que não eram para estar acontecendo. Você pode estar sob ataque do inferno. Se posicione como homem, como mulher de Deus, como sacerdote da casa. O sacerdote apresenta diante de Deus as suas reivindicações. E Deus, o Espírito Santo vai guiar você para fazer isso. Muitas vezes, desentendimentos familiares, brigas constantes, um quer puxar para um lado, o outro quer puxar para o outro. Ora, quando isso começar a acontecer, comece a orar. Quem sabe você está sob ataque do inferno, isso não é normal. Puxa vida, a gente está brigando demais, o que é que está acontecendo? A gente não se entende. Espera aí, para, mulher, vamos conversar, vamos estar orando. Como diz tinha um programa que, não lembro qual era a rádio, que fala, umas pegadinhas que tinha umas rádios, aí há algum tempo atrás, na década de 90, tinha um que chamava, alguém ligava, falando de uma situação que não era aquela situação, era o chamado de boi na linha. Depois que a pessoa revelava, falava: tem boi na linha. Ou seja, não era nada, era uma piada, era uma pegadinha. Ou seja, tem coisa estranha acontecendo. É hora de a gente agir. É hora de orar, dizer: Deus, me dá discernimento sobre tal situação. Está acontecendo isso. Perturbação no trabalho. Espera aí, o meu ambiente de trabalho está muito perturbado. Esta pessoa vem todo dia, perturba. O que está acontecendo? Era um ambiente tranquilo, depois que essa pessoa entrou aqui, ou foi transferida para esse setor virou um pandemônio. É hora de você se posicionar, dizer: eu sou luz aqui. E a palavra de Deus fala que a sua luz não pode estar embaixo do velador, a sua luz tem que brilhar. E você tem que tomar uma posição, dizer: não, eu sou homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu estou aqui, essa situação não pode permanecer. Eu tive uma vez um entreveiro com um chefe,
Ele era uma pessoa que nem o próprio sobrinho conseguia se entender com ele. Até o sobrinho quis bater nele. E este homem, ele era um diabólico mesmo. E um certo dia ele me encheu tanta paciência que eu até discuti feio com ele. E eu falei, puxa vida, agora estou no olho da rua, pisei na bola. Eu errei porque eu fui muito... discuti com ele, briguei com ele, não queria isso. Eu poderia ter agido de uma outra forma. E eu comecei a orar, meu Deus, eu não posso perder esse emprego. Ele é o meu superior, eu errei, me perdoe. Mas uma coisa eu sei, Deus, ele é uma pessoa demoníaca. Eu não sou, eu te sirvo. E este homem, Pai, eu não aceito ser demitido por este motivo. Eu errei, sou passivo do erro. Posso perder o meu emprego. Mas antes de mim, ele tem que sair. Se for para mim ser demitido, quem tem que sair primeiro é ele. Meu irmão, fiquei mais 3 anos na empresa. Sabe quem saiu primeiro? Ele. Ele saiu, foi demitido. Ele foi demitido. Porque Deus sabia, eu confessei que eu tinha errado. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor me tira daqui. Mas aquele que provocou tudo isso, que é um endemoniado, eu não aceito ele cantar de galo. Ele sair vitorioso. Eu fui transferido para um outro setor. Eu não perdi a amizade com ele. Conversava, aquilo passou, tinha amizade, eu ia lá, pegava as coisas que precisava pegar com ele, levava algumas coisas que precisava, alguns documentos e assim por diante. Mas eu tive um posicionamento firme. Enquanto eu permaneci naquela empresa, eu não deixei de orar. Eu não deixei de buscar a Deus. Eu não deixei de acreditar em Deus. Então, meus queridos, talvez você esteja sobre ataque, talvez tristeza sem motivos. Isso pode ser uma depressão demoníaca. Se for algo realmente um desequilíbrio químico, você tem que tomar o remédio, mas ore que esses remédios, eles não curam, eles melhoram. Mas o poder de Deus pode curar, pode libertar. Pode libertar. Os maus pensamentos. Às vezes as pessoas, com aqueles pensamentos ruins, e você quer se livrar e você não consegue, talvez você esteja sob ataque do inferno. Aquilo que não é bom, é ruim. Não é o caminho que você deve seguir esses pensamentos. Ore para que Deus te liberte. Ore, se posicione, dizer, diabo, esses pensamentos não me pertencem, esses pensamentos não podem fazer parte mais da minha vida, eu lanço fora isso. Essas são as realidades que você, como servo de Deus, tem que buscar esse discernimento espiritual, como o apóstolo Paulo fala, mostrando as realidades espirituais para você neste dia. Não carregue mais esses fardos, os quais aqui eu mencionei. Não carregue esses fardos. Em Mateus 11, 28 e 30, Jesus fala, tome sobre mim o meu jugo. Projeta para mim, por favor, irmão. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vou encontrar descanso para vossas almas. Coloque o seu jugo, não carregue mais isso, está pesado. Chegue para ele e fala, Deus, esses pensamentos ruins que estão difíceis aqui, eu estou orando. Lute. Não aceite. O apóstolo Paulo fala que isso é uma guerra, meus irmãos. O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 10. Tome a palavra de Deus como seu escudo.
Calce os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Como fazendo isso? Confessando a palavra de Deus. Faça que nem Josué 1:8 que fala. Não cesse de proclamar, de falar a verdade, dizer, não quero isso. Para que te vá bem. Não cesse de falar da palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Proclama para você, proclama para os seus filhos, proclama para aqueles que estão enfermos, proclama para aqueles que precisam de Deus. Dizer, não quero isso. A palavra diz que é para me proclamar, então eu vou proclamar, é para me falar. Eu vou falar. Eu vou falar para o inferno, o diabo, você foge daqui, porque você não tem domínio sobre a minha vida. Lembra do que Deus disse para Caim? Cuidado, não deixe o mal te dominar, mas você deve dominá-lo. Você deve pisar na cabeça do mal, você deve pisar na cabeça da serpente. Jesus Cristo disse, as portas do inferno, ela não tem o poder para prevalecer contra os filhos de Deus. Amém? Como que você está? Como que você está? Você está sob jugo? Você está lutando sem forças? Perdeu a motivação, perdeu a fé? Este é o momento de você se chegar a Deus. A palavra diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. É momento de você se chegar a Deus. É momento de você dizer, Deus, eu preciso de Ti. É momento de você reconhecer que Deus está acima de todas as coisas. E que o mal não tem domínio sobre nós. Se posicione como mulher de Deus. Se posicione como mulher de Deus, como homem de Deus, como pai, como mãe. E diga, meu filho não vai ser isso, meu filho vai ser bênção. Meu filho vai crescer, meu filho vai se formar, meu filho será uma bênção. Meu filho será uma bênção para o Brasil, meu filho será uma bênção. Aonde ele colocar a planta dos seus pés, o Senhor vai abençoar. O Senhor vai abrir as portas. Em nome de Jesus. Curva os seus olhos, eu vou orar por você. Querido Deus e Pai, eu peço, Senhor, que a Tua palavra flua no coração dos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, o que eu não pude transmitir nesta manhã, Senhor, que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, através do Seu Espírito de graça, Pai, possa, Senhor, inundar os corações, ó Pai, e inculcar na mente de cada um, ó Deus, a Tua palavra. Ó Deus, como está escrito, guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti, ó Pai. E que a Tua palavra, Pai, seja guardada no coração de cada um, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Que você possa ter esse espírito, né? Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo. E não é para nós entendermos mesmo. É só para a gente orar. É para a gente buscar em Deus. E Deus vai trazer a resposta. E vai trazer a solução. E Deus vai mudar as circunstâncias. Eu costumo pensar e tenho aprendido nisso. Que às vezes a gente gasta tanto tempo reclamando, murmurando, se choramingando. E se tivesse orado, se tivesse buscado a Deus, se tivesse ido lá declarar no mundo espiritual, Deus já teria resolvido a situação. Então aprenda, guarda essa palavra no teu coração. Amém? Vamos para a nossa casa, vamos descansar, aproveitar o dia chuvoso ainda, né? Dar uma dormidinha. Se o Senhor assim permitir, que você possa descansar à tarde. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa só, meu Deus. O Senhor sempre envia, Pai, a Tua graça, a Tua unção sobre nós, a Tua presença, Senhor. E o Senhor renova, Senhor, as nossas forças, Pai.
Pai, abra o nosso entendimento espiritual, que possamos discernir, Senhor, o mundo espiritual que estamos vivendo, que o Senhor ajude a cada um dos teus filhos, Senhor, a ter, Senhor, essa visão, a ter, Senhor, a condição, Pai, de buscar o Senhor e de declarar a tua palavra, para que mude circunstâncias na vida deles, Pai, que aprendam em ti e vivam em ti, Senhor, como filhos e filhas espirituais teus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Leva-nos em paz, em segurança, Senhor, e que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém.